Boa noite, Marcos. Boa noite, Marília. Hoje, dia 1º de janeiro, estamos aqui fazendo de uma forma diferente o nosso podcast, que é o nosso primeiro podcast do ano de 2025, onde vamos fazer uma retrospectiva, trazer alguns convidados que tivemos em 2024. Como que está a expectativa para 2025? Estou, assim, muito ansioso, porque nós vamos trazer algumas novidades esse ano, né? E o ano que passou, nós tivemos muitos convidados legais, muitos papos bacana e de relevância. Nada melhor do que relembrar alguns desses. Nós queríamos colocar todos, né? Mas o tempo não permite. E estamos aqui também para agradecer os nossos parceiros, a nossa audiência que esteve conosco no ano de 2024. Muitos parceiros que começaram com a gente acreditando num projeto que estava surgindo do zero, que hoje ganha frente. Eu acho que é muito importante te agradecer a oportunidade. Primeiro, pela confiança de colocar a empresa com a gente e ter a certeza que nós estamos levando esta empresa assim como nós levamos a nossa profissão. Nós só temos a agradecer. E desejar um feliz 2025. 2025. Boa noite, estamos iniciando nosso podcast Talk Saúde. Eu sou a Marília, enfermeira e consultora em amamentação, e estou aqui com meu colega Marcos. Meu nome é Marcos Aurélio Honorato, sou enfermeiro. Junto com a Marília tocaremos um podcast que falará sobre saúde, né? Nós entrevistaremos várias pessoas que estão trabalhando com saúde, seja ele médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, e contará um pouquinho por que é que escolheu essa profissão. Nós estaremos trazendo aqui, num bate-papo bem descontraído, essas pessoas que vão contar um pouquinho da sua história, da sua vivência, por que é que escolheu a profissão, por que é que escolheu estar em Foz do Iguaçu, né, para estar desenvolvendo essa atividade e falar um pouquinho sobre a história pessoal de cada um, né, e as escolhas também que elas fizeram. A Marília trabalha comigo já há algum tempo, nós somos colegas de trabalho, como ela disse, nós somos enfermeiros e no nosso primeiro encontro, né, nós vamos falar um pouquinho da nossa história e qual que é o nosso objetivo com este trabalho e este projeto. Pensamos junto, não é um projeto que começou hoje, né? De repente surgiu, nós estamos já há algum tempo se reunindo, falando, debatendo e graças a Deus chegou a hora, né, Marília, de Sim. tocar o nosso sonho para frente. Então eu quero saber de você, o que é que você espera daqui para frente? Se apresente completo, o seu perfil profissional, o que que você faz e conta pra gente. Marcos, esse podcast é um sonho nosso que nós projetamos lá atrás e que hoje ele começa a se concretizar. Hoje é um piloto do que vem por aí. Então, hoje nós vamos nos apresentar, dizer quem somos e por que estamos aqui. Por que decidimos falar sobre saúde? É meio óbvio, nós somos enfermeiros, nós nos afinizamos com a área de saúde, mas nós não vamos trazer apenas profissionais de saúde. Nosso objetivo é trazer pessoas da sociedade que passaram ou estão passando por algum problema de saúde e que estão nessa crescente, estão em tratamento ou já superaram algum tipo de enfermidade, tiveram alguma história de superação. Porque a experiência do outro nos traz muitas lembranças e às vezes a gente está passando por alguma coisa que o outro já passou. Então, isso nos motiva, nos fortalece. Então, esse é um dos objetivos do nosso podcast. Eu não sou de Foz do Iguaçu, eu vim para cá em 2010. Comecei a trabalhar como enfermeira em 2015, mas na área de enfermagem desde 2010. Então, eu já tenho 13 anos na profissão, é uma profissão que eu amo, que eu me identifico, tenho uma experiência hospitalar, tenho experiência em ambulatório, banco de sangue, atenção primária, e recentemente estou como consultora em amamentação, me encontrei, estou vivendo esse propósito, que é ajudar mães com dificuldades na amamentação. E o Marcos já falou, nós trabalhamos juntos lá na Clínica Honorato e desenvolvendo o que eu amo. Então, aquela frase que faça o que você gosta, que você não trabalhar nenhum dia na tua vida, é verdadeira, faz parte da minha vida atualmente. Quanto tempo você trabalhou na área do hospitalar?
Olha, desde 2010 até 2021. Qual setor? Hã, UTI geral, coronária, neonatal, pediátrica. Eu sou da época que eu falava assim, bem-vindo a Sandra, né? Nós começava a tremer lá no hospital e a Sandra sabe disso. E assim, eu sempre tive você como um espelho. Na profissão, você sabe, nunca te escondi isso. E assim, eu queria saber um pouquinho da Sandra mãe. Sandra mãe, né? Sandra mãe, quando você leva o seu filho no hospital, como que funciona? Ai, meu coração fica abatido. Na verdade, eu tenho 2 filhos, né? O Natan de 19. Quando eu comecei, eu estava entrando na gestão, antes de assumir a chefia geral, eu fiquei grávida do Natan. Conheci meu esposo dentro do hospital, né? Tô casada, falei pro pessoal, quem conhece dentro do hospital raramente separa, né? Conheci faz 20 anos, então eu engravidei do Natan 19 anos. E naquela época, como eu tinha acabado de entrar para a gestão, eu não queria ter filhos, imagina. Eu tô com meu filho, meu pai e minha mãe ajudam a cuidar, trabalho de dia, de noite, naquele gás, ia para cima e para baixo, mas nunca deixava de estar do lado do meu filho. E depois de algum tempo veio o Nicolas, né, o filho mais novo, que tem 7 anos, portador de síndrome de Down. E esse sim me levou a ficar mais tempo pensando... como que ele me levou a pensar, se colocar mais no lugar do outro, né? Através do Natan, a gente já conseguiu algumas melhorias dentro do hospital, brinquedoteca, visita de avós, visita de crianças que não tinham. Então, isso é o meu orgulho, porque o meu filho fez parte disso. Por que o meu filho podia e o filho do outro não podia? E depois que o Nicolas nasceu, eu tive que acompanhar ele em algumas cirurgias, em alguns procedimentos. Então, assim, eu sempre sou a mais forte, né? Eu agradeço muito porque eu tenho respeito de todo mundo, né? Isso eu me orgulho muito, os médicos me respeitam. Mas eu também, como paciente, sou uma pessoa que respeita também, então eu sei o meu limite, sempre pedi para entrar e sempre que eu estava junto, eu pude ajudar outras pessoas, né? Então, assim, não é fácil o ambiente hospitalar para os pais. Quando a gente vira mãe, a gente é importantíssimo, né? A gente se colocar e a gente enxergar o que a gente pode melhorar. Então, algumas coisas depois que eu virei mãe, dentro da área hospitalar, eu consegui mudar para melhor, graças a Deus. Acompanhantes a mais. A Marília me ensinou por último, né? Que ela ficou um tempo trabalhando comigo e a gente comprou uma briga e uma discussão para ficar pais os 2 juntos, né? Porque um pai sozinho não consegue ficar com a criança o tempo todo. E ela tá valendo até hoje, viu, Marília? A nossa regra, a nossa norma. E eu acho que a gente tem que ser imparcial, sabe? Eu não gosto do Marcos, não quero o Marcos aqui dentro. Eu não gosto da Marília, não quero a Marília aqui dentro. A Marília faz o serviço dela, o Marcos faz o serviço dele. Então, assim, a gente tem que ser muito imparcial. Mas como mãe... Acho que a parte mais difícil são as decisões que a gente tem que tomar sabendo das consequências, porque daí a gente entende um pouco, então a gente sabe das consequências. E a gente sempre potencializa pro máximo, né? Sim. Nunca pro mínimo. Sim, eu não vou falar o nome do médico, mas o médico sempre achava que eu era uma louca, que eu achava que meu filho que tinha isso, que tinha aquilo, e daí ele falava, calma, Sandra, calma teu coração, porque eu já sabia de tudo que poderia acontecer. Vamos pro centro cirúrgico, como mãe, como enfermeira, já sabia de tudo que poderia acontecer. Então, não é fácil, mas eu sempre procurei me manter bem firme, nem que depois eu vá no banheiro lá e chore escondida, ou chamo uma colega e chore escondida lá, mas eu acho que a gente tem que procurar manter, porque se a gente se perde ali também, se desestrutura, a gente acaba prejudicando também, né? Mas essa tomada de decisão psicológica e ela cansa bastante a gente, né? Ela faz a gente refletir em muitas coisas. Mas os meus filhos, eles foram decisórios para várias coisas que a gente pôde mudar, que eu pude, como responsável dentro do hospital, mudar. E hoje, olhando as outras mães, que eu nem sei quem são, né? A gente pode ajudar e a gente pode ajudar daqui para frente, o dia que eu não estiver mais, que a Marília não estiver, que o Marcos não estiver. Quem que começou isso? Eu acho que foi uma enfermeira chamada Sandra, uma enfermeira chamada Marília. Isso eu acho importante. O que fica, né? O que a gente plantou, o legado. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Isso é muito legal. Eu acho muito legal. E é o que mais me deixa feliz. E assim, sempre tentando fazer o melhor para o próximo, né? Como você comentou, estou há 21 anos à frente da saúde pública, né, do SUS, e sempre tentando fazer algo de melhor para quem precisa, né? Eu acho que é uma das nossas obrigações enquanto ser humano, enquanto cidadão, que a gente possa colaborar com o bem-estar do próximo.
E conta pra gente como que foi essa tua trajetória para você chegar a ser secretário de saúde de Santa Terezinha. Como que foi Vou todo melhorar esse... um pouquinho. Só pergunta. Por que é que você escolheu enfermagem? Vamos começar do começo, Isso, né? Vamos começar do começo. Vamos lá. Na verdade, esmiuçar. eu acho que a enfermagem me escolheu. Eu não escolhi a enfermagem porque eu era meio medroso quando eu fui fazer vestibular. Eu não sabia muito bem o que eu queria. Na verdade, eu fiz 4 vestibulares. O primeiro foi para odontologia, lá em Curitiba, achando que eu ia passar na Federal. O segundo foi aqui em Foz para turismo. Eu quase... Olha, tudo a ver, né? Odontologia, eu turismo. Pensei, ele vai ficar na área da saúde, né? Aí eu quase entrei, eu lembro que eram 40 vagas, eu fiquei em 47, 46 e também não fui atrás, não sei se de repente eu teria entrado. E aí eu falei, não, é saúde, vamos tentar o quê? Daí eu pensei, vou fazer vestibular de inverno, tinha se passado meio ano, em psicologia na UEM. Passei. Só que daí era para iniciar no começo do ano, então eu teria 6 meses de espera. E aí abriu a primeira turma de enfermagem da UniOeste. Naquela época ainda era uma parceria com aquela sociedade Nossa Senhora de Aparecida, que ficava no poliambulatório. E aí era uma extensão de Cascavel. Então as aulas seriam aqui, as práticas na UniOeste de Cascavel. E aí eu nem sabia do vestibular, uma amiga minha falou e a gente foi junto. E eu passei, ela não. Até hoje, acho que ela não gosta muito dela ter me avisado, né? E aí eu Gerou entrei... uma concorrência, né? Eu entrei na enfermagem meio sem saber muito bem, porque eu nunca tinha ido numa unidade de saúde, eu nunca tinha ido num hospital, não tinha essa experiência de entender o que eu realmente iria fazer. E aí, durante o curso, eu fui me encontrando assim, o quanto eu poderia estar fazendo através da minha profissão. E aí sempre vinha aquelas piadinhas, né? Mas enfermagem, por que então não faz medicina? Enfermagem, por que você não tenta alguma outra área, já que você passou em psicologia? Sempre naquela desconfiança de que enfermeiro não é tão bom quanto outra profissão. E aí eu fui gostando e eu sabia que eu poderia ir longe, né? Pela questão de me dedicar da forma que eu estava percebendo a enfermagem. E desde o começo ali na UniOeste eu sempre gostei muito da saúde pública, sempre foi o mais forte em mim, né? O SUS mesmo. E a questão de aula, de docência. Sempre gostei de ensinar, até na faculdade mesmo. A gente fazia os grupinhos de estudo e eu que acaba vindo para o quadro, explicando, né? Então sempre foram 2 áreas que eu sempre gostei muito. E aí a gestão foi entrando, eu acho que pela questão de liderança mesmo. Né? Eu não me vejo como alguém que manda ou que queira comandar, mas é natural a liderança em mim. Eu percebo isso quando eu estou junto com outras pessoas e sem influenciar, né? Sem querer mandar na pessoa, mas de sempre estar com uma posição adequada para poder aconselhar e até mesmo ajudar. E aí eu me formei e não sabia o que fazer, né? Porque eu não tinha trabalhado nunca. Como eu falei, meu pai e minha mãe sempre nos ajudaram muito e eu nunca precisei trabalhar durante a faculdade. Então, isso me ajudou muito. Era uma faculdade que era durante o dia. Integral, né? Integral, né? Naquela época eram só 4 anos, né? Hoje a enfermagem são 5 anos, mas tem a opção de fazer noturno, né? Então, na verdade, a gente estudava e não tinha muita, né, questão de trabalho e tal. Meu pai nunca influenciou a gente de, não, já que eu sou taxista, à noite você vai ser taxista. Ele sempre respeitou muito essa questão de, não, tá estudando, vai estudar, vai se formar. E aí eu me formei e naquela época faltava muito enfermeiro aqui em Foz. Você se formou com a Alessandra, Fabrício. Ô, turminha, hein? Rosane Munhac, Lilian Lessa, Josiana, Falker, acho que é. Tayusca, Antônio, tá todo mundo aí pela cidade. Só gente boa, só gente né? da alta, né? E aí, quando eu me formei, eu tinha a opção de ir para o hospital, que não tinha concurso na época, saúde pública era para concurso. E aí eu entreguei currículo no Costa Cavalcante e na Santa Casa. Eu acho que foi dado o recado, né? É o mais importante. Eu acho que nós conseguimos alcançar o objetivo do nosso encontro. Mostrar para a população. Eu acho que, acima de tudo, primeiro, nós, em nome do Talk Saúde, gostaríamos de te agradecer. Primeiro pelo ser humano que tu é, pelo profissional de excelência, tá aqui no chat dizendo isso tudo. Passa um acesso central como ninguém, né? Traqueostomia. A gente nem teve tempo de abordar a parte da cirurgia. Nós focamos um pouco mais no acho que é o que realmente que custa a vida. Para dizer que atrás de um excelente profissional, de um excelente médico, também tem um ser humano.
E a gente só tem a agradecer pela sua presença, pela sua pessoa. Obrigado por parar lá naquela correria do hospital. Não, eu vou. E deixa eu lá falando e foi embora. No corredor. Né? E assim, tudo é para dar certo, né? Eu acho que nós esperamos muito por esse momento, doutor. E dizer assim, muito obrigado. Primeiro pelo serviço que você presta para Foz do Iguaçu, para algumas famílias ou para quem você atende como pessoa. E eu digo assim que a medicina precisa de pessoas assim, que nem o senhor, que esteja focado naquilo que faz. E deixe seu recado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e por conhecer vocês dois, desde até a oportunidade de trabalhar com vocês dois, eu sou muito grato também. A minha gratidão é proporcional, tá? Sempre vocês são profissionais muito competentes no que vocês fazem com expertise, fazem com amor. E eu agradeço essa oportunidade de poder compartilhar isso com vocês. Agora, uma coisa que eu queria deixar também, assim, é agradecer às equipes com que eu trabalho. Todos os profissionais de enfermagem, técnicos, auxiliares, eu acho que eu só tenho a agradecer e de ter a oportunidade de estar com eles ali, da fisioterapia, nossa equipe multi lá toda, porque eles fazem toda a diferença, a gente não trabalha sozinho, né? Eu trabalho ao sucesso de uma equipe, eu sempre falo isso. Então, muito obrigado por tudo, por vocês estarem aqui, por me acolherem aqui, por a gente poder ter a oportunidade de falar sobre um tema que é tão importante. E eu sou fãzaço de vocês. Vocês estão sempre no meu maior conceito, cada vez mais. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Antes de finalizar, não poderia deixar de falar. Tem uma pergunta do Claudenir. O cigarro eletrônico é mais prejudicial à saúde que o convencional? De uma certa forma, sim, né? Os dois, eles vão causar problema. O que eu vejo, assim, os estudos estão começando a aparecer agora. O cigarro convencional, ele vai ter um grau de potência de lesão um pouco mais na frente. Então, vai demorar um pouquinho mais para isso aparecer. O cigarro eletrônico está aparecendo mais precoce. A gente tem visto quadros inflamatórios, infecciosos e até neoplásicos mais breves. Então, eu acredito que os estudos vão mostrar isso. Eu acho que tem 3 estudos em andamento que vão mostrar que ele tem um potencial de lesão mais rápido. É o que eu tenho visto também. Tenho muito contato com pessoas de UTI pediátrica que acompanham o seu trabalho e são só elogios. Inclusive, te mostrei um. É verdade. A minha querida amiga Adriele do coração, que muito chorou comigo, que muito me socorreu. Adri, me socorre, a criança está sem veia. Né? Desde o municipal. A Marília, socorro, Marília, ou vice-versa. Doutora, eu não consegui sondar. A última vez que a gente trabalhou junto, aí vai lá eu, pobrezinho do bebê, e ela do lado. Então, assim, elas eram meus anjos da guarda. Que legal. Às vezes a gente chega lá numa situação de estresse, que não é fácil. Eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Aí a enfermeira fica, não, doutora, vamos conseguir sim. Então, essa força, essa positividade, essa luz, ajuda a gente. Eu sempre digo, eu não faço nada sozinho. Né? Então, assim, é a equipe. Isso que as pessoas não entendem. Não é o meu ego, não é a doutora Mônica, né? Não, eu sou braba, eu sou chata, eu sou tudo, pode falar. Mas eu sempre consigo valorizar as pessoas que trabalham comigo. Desde a minha secretária, as meninas que me auxiliam dentro do centro cirúrgico, dentro da UTI, dentro do bloco, eu não seria ninguém. Porque eu falo, elas são meus olhos, os meus ouvidos e as minhas mãos. Então, eu comecei a trabalhar em hospital em 92, né? Então, como office boy. Eu tive a oportunidade de entrar no hospital. Na verdade, foi por acaso que eu comecei a trabalhar, porque eu fui nesse hospital, lá em Caxias do Sul, para me inscrever no curso de auxiliar de enfermagem. Porque o meu sonho era ser enfermeiro ou fisioterapeuta. Quase, nosso colega Marcos. Rapaz, não é quase não. Já falou. Então, eu brinco porque acho que se eu fosse um enfermeiro ou fisioterapeuta ia ser um péssimo profissional, porque a minha parte é gestão mesmo. E aí o que aconteceu? Eu me inscrevi porque eu queria fazer enfermagem, mas eu queria conhecer já, não queria entrar sem nenhum conhecimento no curso de enfermagem.
Só que quando eu saí do setor ali, da escola de enfermagem que tinha dentro do hospital, tinha um setor de recrutamento e estava escrito lá, precisa de office boy. E eu já tinha trabalhado de office boy numa farmácia, foi meu primeiro emprego aos 16 anos. E aí eu pensei, hospital, né? Vou fazer a inscrição, vamos ver o que dá. E aí acabei sendo selecionado. E aí eu não pude fazer o curso porque o horário batia. Então, comecei a trabalhar como office boy da diretoria. Eu não sabia que era da diretoria. E meu primeiro dia, tinha 18 anos, muito jovem, né? Então, eu lembro que eu fui com uma blusa amarrada na cintura, mascando chicletes. E aí chegou o diretor do hospital, que era o Rodolfo, um cara muito sério, um excelente profissional, me ajudou bastante. Ele chegou assim, me olhou dos pés à cabeça, não vai trabalhar desse jeito, né? E ele era um cara que ele colocava muitos limites, né, muitas questões para que eu pudesse resolver. Então, ele me desafiava a todo momento. Isso me ajudou bastante. E aí, eu comecei a fazer trabalhar nesse hospital. Com 6 meses, ele pediu para entregar um panfleto, um curso de pré-vestibular do curso de administração hospitalar. E aí, eu entreguei, fui lá nos cursinhos, entreguei, mas guardei um comigo. E eu fui conversar com o meu colega, que era o Aldo. O Aldo, ele era o office boy antes e ele foi promovido para auxiliar de contabilidade. Então, o hospital tinha essa oportunidade de crescer, né? Daí eu chamei o Aldo, vamos fazer esse curso, o que você acha? E o Aldo topou. E aí, né, fomos conversar com o Rodolfo. E o Rodolfo é um cara muito sério, então toda vez que tinha um assunto mais sério, ele tirava o óculos. O que vocês querem falar aqui? Daí a gente conversava, explicamos para ele, né? E aí ele apoiou a ideia e disse, olha, vocês estão certos. E disse o seguinte, se vocês forem aprovados no vestibular e depois forem aprovados também na vaga da São Camilo, porque eram 60 vagas no vestibular e 12 vagas para bolsa. Então, você fazia o curso e depois de formado, 1 ano após formado, você começava a pagar. Então, era uma oportunidade única, só não podia ser reprovado. E aí, ele falou, se vocês passarem no curso, no vestibular e depois no curso da São Camilo, né, forem aprovados como bolsistas, o hospital vai pagar o transporte de vocês para fazer a faculdade. Porque eu morava em Caxias do Sul e a faculdade era em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, na Unicinos. Então, nós passamos nas etapas e aí o hospital pagou o transporte. Só que ele disse, mas eu vou arrancar o couro de vocês aqui, eu quero um relatório de tudo quanto é lugar desse hospital. E a gente passava por todos os setores e aí, né, ele sempre apertando, querendo que a gente trouxesse, né, disse, olha, eu não quero saber dos elogios, né, eu quero saber dos problemas, mas não no sentido de chegar e punir as pessoas, mas no sentido de como nós podemos ajudar a resolver esses problemas. Então, esses 5 anos eu passei por todos esses setores. E aí fui fazendo a faculdade, nesse hospital eu comecei como office boy, eu me formei em 97, uns meses antes de me formar, eu era gerente de hotelaria. Eu tinha 23 anos e era gerente de hotelaria naquele hospital. E aí foram surgindo as oportunidades. E teve uma passagem que eu gosto de comentar. Eu era office boy lá no hospital. E aí eu lembro que assim, meu sonho era ser diretor, porque eu já estava fazendo o curso e tal. Quando a gente fala em experiência do paciente, o que é como que eu meço isso, né? A gente tem muita complexidade, né, no resultado, né, de um paciente, de uma cirurgia, e é sempre difícil mensurar isso, né? Você ter essa convicção ali que o paciente está saindo plenamente satisfeito, né, com o resultado, porque muitas vezes o resultado ele te traz, né, sequelas, te traz situações, né, que são normais dentro do quadro de doença e que talvez um paciente enxergue isso como, né, eu estou com uma sobrevida, isso é joia, ou eu estou com uma sobrevida, mas estou, sei lá, com uma bolsa de colostomia, estou sem uma perna, enfim, isso não é qualidade de vida. Então, é muito da pessoa, né? Então, a medição de resultado é complicado, né? O trabalho é complexo, o trabalho é extremamente complexo, né? Você tem uma estruturação, né, muito em cima da interdependência das áreas, né? Sobretudo, né, médico e áreas assistenciais, que não é uma coisa simples, né? As áreas assistenciais são estruturadas por um fluxo de atendimento e o médico normalmente é estruturado por grandes especialidades, né? Como que isso se conversa, né? Normalmente isso não se conversa, né? E o paciente, né, fica ali. No meio de tudo isso. O paciente fica no meio, né? Então, assim, se fala muito, né, de experiência única para o paciente, né, desfecho clínico, governança clínica, mas eu ainda tenho grande dificuldade de enxergar, né, modelos efetivamente funcionando bem, né, nessa área.
Sempre porque precisa de pessoas, né? E às vezes cada um pensa de um jeito dentro de uma engrenagem que precisa funcionar. Sim, né? exatamente. E assim, todo gestor ele precisa de uma boa equipe que dá uma assessoria, porque ele tem que ter um olhar holístico, mas ele não enxerga tudo, né? Eu gostaria que o senhor falasse para a gente assim, como que quando você está à frente de uma grande operação, uma grande empresa, lidar com todos os conflitos que existem dentro, né? Chega para o caso de um gestor, esses conflitos de pessoas, de operadoras, de paciente, ou já chega o problema solucionado e tu só assina? Não, chegava. Eu creio que assim, você tem um conceito, né, na gestão hospitalar, que está até no livro, né, que chama-se diferenciação e integração. São dois conceitos de gestão, de administração. E a grande questão é que o que é a diferenciação, né? A diferenciação significa os grandes atores da empresa, né? Vamos falar de hospital especificamente, né? Os grandes atores do hospital, como eles enxergam o hospital. Então, se você pegar o médico, né? O corpo clínico, o corpo médico, ele tem uma visão extremamente focada na cura, é uma visão pontual, ele não fica o tempo inteiro dentro do hospital. Então, ele tem uma visão muito pontual na cura do paciente, na especialidade que ele está atrelado, né? Você vai para as áreas assistenciais, né? Vocês vêm da enfermagem, né? A área assistencial, ela tem um foco na assistência integral ao paciente, né? Não só a enfermagem, como as outras áreas assistenciais, nutricionista, psicólogo, enfim, né? Que tem um foco realmente no fluxo de atendimento, e é efetivamente quem cuida do paciente nas 24 horas que ele está lá internado. Você tem as áreas de apoio no hospital que tem um foco, né, quase Taylor Ford Fayol, né? É controle puro. Você vai para uma área de suprimento financeiro, faturamento, é uma máquina, né? E você tem a direção que está com o olhar para fora, né, buscando fazer a integração, né, do serviço com, né, a rede assistencial da cidade. Então, tu tem 4 grandes atores com pensamentos completamente diferentes. Eu sou médico um pouco mais de 30 anos em Foz. Né? Estou 30 anos em Foz, ginecologista, obstetra. Trabalho ainda com as 2 especialidades. E uma das satisfações muito grandes que eu tive aqui em Foz do Iguaçu, que eu tenho, que nesses 30 anos eu devo ter feito mais de 10 mil partes. Isso, para mim, é muito gratificante na parte da obstetrícia, direto ou indiretamente. E algo assim que é tão gratificante que onde eu vou, né, eu sou lembrado. Olha, doutor, está aqui, está vendo meu filho, minha filha, essa moça que está aqui. Inclusive, eu já estou na fase de estar fazendo partos das filhas que eu fiz. E é tão legal. Não tem preço, né? Não tem preço. É um ônus assim da velhice, é legal. E esse reconhecimento. E como eu atendi muita gente da rede pública, como eu fui referência de gestação de alto risco no município, pelo menos numa parte da cidade, e trabalhei tanto na extinta Santa Casa, no hospital internacional na época, depois no Costa. Se não desse uma atenção adequada, existe um infarto do intestino, sim, ele é gravíssimo, dependendo do ramo arterial, né, que pega, o ramo venoso, pode matar o paciente, muitas vezes é fatal, na verdade, né? Porque já chega um quadro mais avançado, necrosa todo o intestino, muitas vezes necrosa o intestino fino, né? O intestino fino ele tem 8 metros, então necrosa tudo aquilo lá entre o intestino fino e o intestino grosso, né? Então, muitas vezes o paciente não tem o que ser feito. Muitas vezes a gente abre a barriga do paciente, infelizmente, e vê que está tudo necrosado, né? Tudo morto e fecha, não tem o que fazer. Mas existem situações dentro da coloproctologia que são catastróficas, assim, né? Câncer é uma delas, isso que você citou é outra, uma perfuração intestinal, outra também. Semana passada nós operamos uma perfuração intestinal por um tumor também, gravíssimo, né? Então, o paciente, que a gente não pode pensar só que é o intestino, né? Descompensa todo o organismo desse paciente. Se ele tem um problema de coração, descompensa esse problema. Se ele tem um problema renal, descompensa o renal. Então, é um paciente como um todo. Sistêmico, né? É sistêmico, exatamente. Tudo interligado, né? A Jandira comentou, excelente profissional. Falando em Paraguai,
Onde nós encontramos o Dr. Robson? Então, eu estou nas segundas-feiras, lunes, em Santa Rita. Que orgulho desse menino. Em Santa Rita, Paraguai, um lugar assim de gente muito boa, que me acolheu muito bem, na clínica da doutora Cíntia Meurer, uma pessoa extraordinária, uma pessoa muito acolhedora, me cedeu o ambiente, abriu as portas da clínica dela em Santa Rita para me receber, entender o meu processo, porque é difícil você colocar um profissional que demora muitas vezes um atendimento, porque meu atendimento dura em média 1h30, e assim, não é muito volume, mas a gente está construindo uma história juntos. Então eu só tenho a agradecer muito a doutora Cíntia Meurer. Também não posso esquecer da clínica de Santa Teresa, Cacupemi, que eu atendo nos Vernes, né? Com a Anti, né? Ela é uma licenciada, muito empreendedora, como vocês, que abriu sua clínica, que desenvolve um trabalho social muito lindo, que vive muito para as pessoas e às vezes menos para ela. Então são pessoas encantadoras. Eu quero aproveitar também Ciudad del Este, né? A clínica, algumas clínicas que me acolhem em Ciudad del Este que eu atendo. Mas assim, tenho que agradecer algumas pessoas e me perdoem as pessoas que eu esqueço. Mas assim, todas as pessoas que me conhecem sabem da gratidão que eu tenho por cada uma que me ajuda, me ajudou e com certeza vai me ajudar também. Quero agradecer a minha esposa, Luana, a minha bênção, uma pessoa que faz a diferença todos os dias na minha vida. A minha filha Valentina, a minha filha Maria Laura, ao Benício, o meu príncipe, né, de 7 anos, meu filho, a Jandira, que cuida da gente, cuida deles, que é fundamental para que essa família continue forte, a minha igreja, né, do Jardim das Palmeiras, a todos os irmãos que estão lá sempre ajudando a gente no apoio social. A gente participa do clube de aventureiros, que são jovens, que a gente tem a oportunidade de ser capelão desse clube, que tem muitos jovens, viver aquilo que a gente viveu antigamente. E então agradecer a minha mãe, ao meu pai, ao cromado Reginaldo, né, meu irmão, que eu tenho certeza que nesse momento lá, independente de como eu falei as coisas aqui, sente orgulho de saber que a gente começou lá atrás, fomos desenvolvendo um processo lento, um processo difícil, muitas vezes doloroso, muitas vezes assim, sem ver a luz ao fim do túnel, mas que sempre foi com muito amor e teve muita gente para contribuir. E sempre a gente precisa de pessoas, que se não são vocês, que se não são pessoas para mim ajudar, a gente não consegue desenvolver. E hoje chego no alto dos meus 42 anos muito feliz e muito realizado, né? E pode ser que daqui a 15 minutos eu esteja muito triste ou com algum problema, mas a vida é isso, entendeu? E a gente vive desses bons momentos e sabendo que a gente tem Deus, né, que é a minha crença, que me ajuda, me apoia, e todo um grupo social e familiar que está junto comigo. Que legal, muito, muito legal. Vou registrar só aqui, ó. Lucas Volpato, você conhece, né? Lucas Volpato é bênção, hein? Foi meu chefe. Eu quero mandar um abraço, um beijo pra Marina, a esposa dele, que sempre me ajuda, uma bênção. Pro Lucas também, é um irmão pra mim, né? São Paulino, deve estar sofrendo hoje, né, Marquinhos? São Paulo e Botafogo. É nóis. E assim também, eu quero mandar um abraço forte pro Capitão Nascimento, pro Newton Nascimento, né? O nosso capitão é uma bênção, um irmão também que tem sido fundamental na minha vida. Um abraço pro Valdir, pra Vanessa, poxa, tantos abraços pro Rafael, que está assistindo a gente lá, da região metropolitana de Curitiba, um grande irmão. Então, assim, e aquele que eu esqueci foi, assim, não foi esquecimento, se sinta amado, como minha mãezinha, né? Meu pai. Eu sempre falo assim que quando a gente vive num ambiente transformador, esquecer é normal. Sim. Né? E as pessoas que são esquecidas, quando acontece esse momento, não se sentem tristes. Sim. Porque sabem que lá no fundo elas são sempre lembradas. Elas são sempre lembradas. E a gente, como podcast Talk Saúde, nós gostaríamos muito de te agradecer. Imagina. A sua presença iluminada. Amém. Eu sou suspeito de falar de ti
pela gente é gratidão, irmão, né? Foi recíproco, professor, depois amigos, e continua a vida. E que venha muitas bênçãos na sua vida. Amém. Né? Que a sua família continue sendo exemplo de família, que você continue sendo esse exemplo de pessoa. Eu acho que é o mais importante. Quando as pessoas gostam de ter a gente próximo, isso é muito bom. Isso é muito importante. E quando as pessoas não gostam, acenda uma luz. O que você está fazendo que pode mudar? Isso. Né? E hoje a mensagem foi dada, né, Marília? Sim, nós estamos muito felizes de recebê-lo. O tempo passa voando. Essa 1 hora, mesmo que ao vivo, existe tensão, friozinho na barriga, mas passa muito rápido. Lógico, a gente não consegue se aprofundar tanto, mas com certeza, Robson, o recado foi dado. Você trouxe pontos importantíssimos e, assim, parabéns. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua trajetória. Conhecendo você há alguns anos, com certeza não seria diferente essa vitória que você está Nós sempre tendo. sabemos, né? Esse seu estado de espírito, porque você é muito família, você é muito inteligente, então não seria diferente. Então, que bom para as pessoas, para a população que existe você como profissional interessado nessa área, em cuidar da saúde mental das pessoas. Parabéns. Muito obrigado. E a recíproca também é perfeita, porque vocês são pessoas empreendedoras. O Marcos, né, o vô que nunca desistiu, nunca deixou para trás, não é qualquer coisa que derruba. O cara que tem muita resiliência. A Marília é uma pessoa extremamente ousada, trabalhadora, mãe extraordinária. Então, assim, eu me sinto muito feliz. A gente já estava falando lá fora, né? Que gostoso estar entre amigos, o ambiente favorável. Então, assim, eu que me sinto grato e a gente constrói um ser humano melhor a cada dia. Eu acho que todo mundo tem possibilidade de melhorar mais. Então, isso que é uma coisa que nunca... Uma coisa que eu comecei a pensar há algum tempo, que eu posso ser alguém um pouco melhor amanhã, tá? Independente da condição que eu tenha ou não, eu posso ser alguém melhor. Então, que fica a dica, que você tem que ser uma pessoa melhor. Se você vê, como o Marcos falou, que alguma coisa que as pessoas estão se afastando, que elas têm um pouco de medo, que elas não... É porque alguma coisa em você que tem que melhorar. Outra coisa muito importante, dificilmente eu vou mudar uma pessoa. Né? A gente tem que começar mudando a gente mesmo, ver o que eu preciso melhorar, para que eu possa alcançar os meus objetivos, os meus sonhos, as minhas metas. E essa é a dica que fica. E, mais uma vez, muito obrigado da oportunidade e fico à disposição de todos. E aí, através de um médico, que eu quero que vocês contem um pouquinho da história dele, e veio mostrar que, sim, era possível a prática do esporte pós um câncer. Dr. Don Mackenzie é um canadense, é um médico canadense. Ele não é oncologista, ele é um médico do esporte. E ele, na verdade, ele montou a primeira equipe de remadoras rosas. O movimento surgiu a partir dele. E ele botou 22 mulheres no barco e fez os testes, os exercícios, e o estudo foi aprovado com louvor muito positivo, que, além da saúde, a união entre elas, o amor próprio, sabe? Foi muito interessante. E a partir dali, vazou para o mundo todo. Então, hoje são 380 equipes em 50 países. E quais são os critérios para participar da equipe? Ter tido câncer de mama, comprovado, né? E já está liberada pelo médico. Né? De início pode ser até um mastologista, ou oncologista clínico, mas para competição... Tem épocas que a gente precisa remar, do cardiologista, né? Para também. remar. Para entrar no barco, precisa do atestado médico do cardio. Do cardio, para mostrar que você tem condições físicas também, né? Que não dá para arriscar. E ter muita disposição, vontade de estar lá. Perder o medo da água que eu tinha, um medo de água. Meu Deus, eu não sei nadar. O primeiro dia que eu pulei do barco, eu fiquei em pânico. Mas, assim, é vencer os limites, né? Superar... Tá junto lá, todo mundo, é uma festa quando a gente tá junto. E também ver a qualidade de vida melhorando, ver que você é capaz de fazer alguma coisa diferente. A gente é atleta, né? Bicampeãs do Parajapes, né? Isso é uma honra para nós. A categoria foi incluída ano passado e a gente foi campeã aqui em Foz e ano passado e esse ano em Londrina. Né? Então, assim, é um feito na nossa idade, né? Depois de superar um câncer, acabar tendo uma medalha de ouro. Muitas pessoas acham que o câncer de mama é o final da vida. É uma sentença de morte.
né? E vocês estão aqui para provar que existe vida. Que existe após o vida câncer. boa, Vida boa. sim, após o câncer de mama. Sim, com qualidade. Quantas pessoas, né, com a história parecida de vocês reencontraram, né, e formaram um grupo vencedor. Isso. Não só da doença. Ali nós somos uma família, porque ali todas nós passamos pelo tratamento. Umas mais rigoroso, outras não, mas todas nós sabemos o que a Nelly passou. Eu não sei as particularidades, mas eu sei que ela fez cirurgia, que ela fez rádio, ela fez a imunoterapia, sabe? Então tem dias que a Nelly, esse dia eu não vou remar do lado esquerdo. A gente sabe. Ela tá com o braço, tal. Mas é raro, né, Nelly? Você rema direto. Então, a gente se entende. Isso é muito importante. É uma linguagem ali que todas se entendem. Então, literalmente no mesmo barco todas. E a escolha do lado? Tem alguma coisa a escolha do lado, no começo, eu só remava... Olha só, eu sou, acho que um caso à parte. Eu remava do lado que eu fiz a cirurgia, que eu fiz o esvaziamento axilar. É onde eu tenho força. Daí eu falei, não, eu preciso remar do outro lado. Molhava a mulherada, sabe? Até hoje molho. Mas hoje já não. Hoje eu já tenho condicionamento para remar dos dois lados. E assim a gente vai conversando, uma conversa com a outra. Nelly, você está remando só de um lado? Tenta do outro. Não deu? Não, mas tenta mais uma vez, não fica só numa vez tentando, não vou, não é legal. Não, tenta. E geralmente dá certo. Dá certo, eu também. Eu só consegui remar assim. Hoje eu remo dos dois lados, né? Para mim é tranquilo já remar dos dois lados. A gente brinca que a gente virou bila, mas é bilateral. A gente consegue remar dos dois. Sim, e modificou, porque esse lado era bem mais fino o braço. Tinha 8 centímetros de diferença de um para o outro, por conta dessa desinformação que você não pode forçar. Hoje eu pego uma garrafa e fico lá fazendo isso aqui, né? Para fortalecer mais ainda. Então, assim, tem umas coisas que realmente a gente acaba aprendendo, né? E é bom. Eu tinha aqui... Era tudo meio que... amortecido. Você não tinha... Eu não sentia muita sensibilidade. Até eu falei para a doutora Marília, num evento, que isso voltou. Hoje em dia não tem mais, não tá assim... Era muito ruim de ser tocada aqui. E hoje em dia não, agora já tá tranquilo. Então, assim, ativou de novo a parte ali que foi retirada. Eu tive uma mastectomia radical, eu perdi a musculatura do peito junto. Então, assim, foi bem complicado para mim voltar até... os movimentos do braço, foi muita fisioterapia, até eu conseguir voltar a ter o movimento depois bem restrito. E a canoagem conseguiu recuperar isso assim, digamos, 99% e vai chegar no 100%. E aí, gente, o boca a boca não tem jeito, né? E isso eu falo que, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado, a gente não tem ideia. Isso aqui, por exemplo, que a gente está fazendo, eu acho que o podcast, né, a internet, como tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim, mas assim, é melhor que tenha esse acesso, porque o impacto que a informação correta faz na vida de alguém pode fazer diferença estar viva ou estar morta muitas vezes, né? Morta em termos, assim, né? Tipo, né? Porque a depressão mata, né? Outras questões também matam, né? Sim. Então, e quando a gente às vezes sem querer, fala até assim, tem que ter cuidado, né? Fazer, poxa, olha só, não, Deus o livre, tal. Às vezes a gente fala, para nós é despretensioso, mas para quem está ali, você não sabe como é que ela vai receber. Sim. E aí ela recebe uma informação, ela já estava com medo. Aí você acabou de botar ela aí para lá, romper essa barreira, fica 10 vezes mais difícil. Então, essa informação é importante, né, para poder tentar quebrar isso. Né? A oncologia, ela realmente toca. Quando a gente vai para eu digo assim que todo mundo tinha que ter um estágio hospitalar e desse estágio passando pela oncologia, né? Doutor, quando você fez medicina, o que assim, deu start para você falar assim, não, é ali que eu quero, é para aquele lado que eu vou? Eu vou te perguntar já também com uma outra questão. Existe algum fator de familiares que passou por esse problema ou não? Simplesmente foi assim, o despertar para onco? Não, o despertar para oncologia foi bem isso. Eu já era médico, eu era residente de clínica médica, era para ser cardiologista. E quando a gente passou por um estágio obrigatório, eu tinha que atender oncologia. Não queria, mas me tocou principalmente
a poder ajudar, né? Eu achava que a oncologia a gente não ia conseguir ajudar muita coisa, que eu só ia machucar as pessoas sendo tratamentos que poderiam ser inúteis. E vi que não, que os tratamentos que eu faço são muito úteis, ajudam muita gente, cura muita gente, e são pessoas que precisam, né? Dá muito medo esse nome, né, de câncer, você sabe disso, né? As pessoas às vezes chegam, né, muito ansiosas, com medo, e a gente dizer, olha, não, eu tô aqui para te ajudar, e eu posso aliviar os seus sintomas, eu posso curar você, né, te ajudar a curar. Na verdade, eu não curo ninguém, né, quem cura é Deus, a gente faz um caminho, né, então isso que me fez entrar na oncologia e me manter com esse propósito e com o objetivo que eu tenho e com, assim, né, e com a vontade que eu tenho de melhorar e de estar sempre com meus pacientes, né? Eu gosto, genuinamente, assim, de ver a evolução, de ajudá-los. Eu gosto bastante disso. E esse episódio vai ser um pouco diferente, né, Marcos? Nós vamos fazer um reprise de todos, de alguns momentos. Não é todos aí, ó. Eu dei nada que eu orei reprise. Será que eu orei certo? Você não combinou que você ia falar Marcos, já deixa eu fazer a parte. Faz a parte. Olha aí. Ele falou reprise. É assim que eu vou? Faremos um reprise. Não, então tá. Nós, do podcast Talk Saúde, vamos fazer um reprise. Você tem que olhar pra mim, cena aberta, senhor. Desculpa. É pra lá ou pra cá que eu vou olhar? Pra cá, senhor.